Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes da Universitária FM. São 11h30 desta segunda-feira, 31 de julho. Começa agora a segunda temporada ao vivo do Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Hoje, neste programa que abre a segunda temporada, vamos discutir as perdas sociais a que a gente tem assistido, infelizmente assistido nos últimos meses. Convidamos aqui para o estúdio a coordenadora da ONG Gestos, a jornalista Alessandra Nilo, e a advogada trabalhista e previdenciária Sineide Mafra. E aí eu já te pergunto, Alessandra, do ponto de vista social, quais têm sido as principais perdas e retrocessos que o Brasil tem assistido ultimamente? Você que acaba de voltar de uma reunião na ONU, em Nova York, justamente para discutir como é que o Brasil tem se comportado, digamos assim, para atingir as metas estabelecidas para 2030 em relação ao desenvolvimento sustentável. A gente tem boas notícias na área ou não, Alessandra? Não, infelizmente nós não temos boas notícias. Na verdade, o processo de desenvolvimento do país, ele é tradicionalmente um processo de desenvolvimento insustentável. E fazer essa mudança para um paradigma de sustentabilidade exigiria uma condição política que hoje o Brasil não tem. E que o Brasil, nos últimos anos, tem perdido a capacidade de fazer a disputa de um projeto político de desenvolvimento sustentável, de um modelo de desenvolvimento diferente, na verdade, do que vem sendo implementado nas últimas décadas do país. Uhum. E o agravamento da crise política brasileira indica maiores dificuldades para que essa mudança paradigmática aconteça. E uma coisa que você fala sobre o Brasil ser viável ou inviável, qualquer país que não investe em educação, em construção de cidadania, é por si só um país, obviamente, inviável. Então, né? Fazer essa conversa sem entender de por que também chegamos aqui, como estamos aqui, acho que é fazer um recorte na história que não nos vai permitir encontrar soluções simples, né? Nem muito menos imediatas, mas é um país difícil. Infelizmente, falando de retrocesso, te perguntar, Sineide, você que trabalha com advocacia trabalhista e previdenciária, e já esteve aqui no programa 2 vezes anteriores para falar sobre as nossas tentativas, né, de que essa reforma não saísse do jeito que saiu. Eu queria te perguntar, o que é que sobrou para o trabalhador brasileiro após essa, vou chamar de avalanche, da reforma trabalhista, né? O que é que sobrou pra gente? O que é que prevaleceu no texto da reforma trabalhista? A história do acordado sobre o legislado. Que é a tônica da reforma, né, Sineide? É o principal ponto. Uhum. Então, praticamente tudo vai ser possível desde que acordado entre as partes. Um ponto também muito forte nessa reforma que foi aprovado é a questão da quitação anual de débitos. Então, todo final de ano, o empregador vai poder quitar os débitos decorrentes daquele período de trabalho. Uhum. Então, o que é que vai acontecer, Adriana? Assim, dentre os principais retrocessos, você não vai poder mais praticamente ajuizar a reclamação trabalhista. Uhum. Porque se todo final de ano você está quitando o seu contrato de trabalho, você está dizendo que o empregador não te deve nada. Então, as relações vão ficar muito amarradas. Não vai ter margem para discussão, né? Fora isso... Porque ao final tudo é perdoado. Praticamente isso. A gente ainda não sabe como é que os tribunais vão entender, né? Então, daqui a 2, 3, 5 anos, a gente vai começar a ver se os tribunais vão acatar, de fato, essa história do acordado sobre o legislado, ou se vai ter alguma impugnação, porque está se questionando muito a constitucionalidade da reforma trabalhista. Sim. Então, é tudo a longo prazo. Sineide, em relação, não a questão em relação ao ex-presidente Lula, mas em relação, por exemplo, à legislação brasileira trabalhista, que é o que a gente falava há pouco, a gente ainda vai poder contar, por exemplo, com a Justiça do Trabalho. Como é que vai ser o trabalho da Justiça do Trabalho se a legislação não é mais tão favorável ao trabalhador? Como fica o papel, por exemplo, dos auditores fiscais do trabalho, né, dos juízes trabalhistas? A gente ainda tem a que recorrer? Nós trabalhadores e trabalhadoras? Pois é, Adriana. O que a gente prospecta é que, de fato, vai ter uma redução das demandas trabalhistas. Porque na hora que vai valer o acordado sobre a legislada, não vou ter muito mais o que discutir. Uhum. E a gente ainda tem 2 pontos bem importantes. Primeiro, eles cortaram a justiça gratuita na Justiça do Trabalho. Então, hoje, qualquer pessoa poderia ajuizar uma demanda sem ter custo. Agora não, a partir de 14 de novembro, quem ganha acima de R$ 2.500 vai ter que pagar as custas. O custo do processo do trabalhador ganhando ou perdendo. Exatamente. E aí você entrou no outro ponto,
dificultador? A sucumbência, que hoje não existe no justiça do trabalho. O que é sucumbência? Quando você perde, a parte que você perdeu, você vai pagar também. Meu Deus. Então, isso vai custar muito caro ao trabalhador. Então, antes de entrar com qualquer ação, ele vai ter que pensar muito bem. Primeiro, tem que sentar e calcular. Exatamente. Então, se o prejuízo, o que ele deixou de ganhar no contrato de trabalho for menor do que talvez ele pague de custos, provavelmente não vai entrar. Então, isso vai limitar muito o acesso à justiça. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.